bem? Estamos começando aqui mais uma aula e nessa aula nós iremos começar o módulo 1, já envolvendo aqui a primeiro bimestre e o conteúdo referente a esse ano. Então vamos lá, Nesse primeiro módulo nós iremos rever sistemas de numeração. Eu já comecei a falar com vocês sobre esse assunto, né? Depois iremos ver figuras geométricas espaciais e vistas. E por último, operações com números naturais, que também já vimos aí envolvendo as 4 operações. Então pegue seu livro e vamos lá. Vamos lá, primeiro capítulo que nós iremos ver é sistema de numeração. Então pegue seu livro aí na página 102 e vamos começar o conteúdo desse ano. Dados do último censo demográfico revelam que o brasileiro está vivendo mais. De acordo com o levantamento, em 1980, um recém-nascido tinha esperança de viver 62 anos e 6 meses, enquanto o recém-nascido em 2010 tinha esperança de viver 73 anos e 9 meses. Mesmo tendo ocorrido um aumento de 11 anos, ainda estamos longe de países com as maiores expectativas de vida, como no caso o Japão. Aí ele faz algumas perguntas aqui. Letra A. Sem contar, qual dos objetos, no caso, você diria que aparece em maior quantidade? Copos, velas ou chapéu de aniversário? E aí, qual aqui que você está vendo em maior quantidade? Letra B. Considerando cada vela do bolo na fotografia como um ano de vida, quantos anos o aniversariante está completando? Quantos anos aí você consegue visualizar que ela está completando? E a letra C. Como seria a festa de aniversário dos seus sonhos? E aí, seja uma resposta pessoal, né? Responda no seu caderno. Quando eu for pedir a atividade, você irá responder essas alternativas. Vamos relembrar aqui um pouquinho da história. Vamos falar um pouquinho sobre os números, né? Há milhares de anos, quando a humanidade começou a domesticar animais e a cultivar a terra, nossos antepassados começaram a criar maneiras de registrar o que possuíam ou trocavam. Mas como eles faziam isso? Uma maneira simples para controlar a quantidade de animais de um rebanho, por exemplo, era associar cada animal a outro objeto menor, de fácil manuseio, no caso, eles utilizavam pedrinhas. O pastor do rebanho, ele fazia essa associação pegando uma pedrinha para cada animal que ia pastar. E ao final do dia, ele fazia a correspondência inversa, ou seja, para cada animal que retornava, ele retirava uma pedrinha do montinho ou do saquinho em que ele carregava. Dessa maneira, com a ideia de associação de um a um, isto é, uma pedrinha para cada animal, ele sabia se algum deles havia se perdido ou se juntado ao rebanho. Dependendo da região e da cultura, esse tipo de associação ele não era feito somente com pedrinhas, mas também com nós em cordas. Eles também utilizavam talhos em ossos, utilizavam marcas em pedaços de madeira e outros tipos de indicações. Inclusive, eles também utilizavam os dedos das mãos. Só que com o passar dos anos, eles perceberam que, agrupando as quantidades e as representações, elas eram obtidas mais rapidamente e tinha maior precisão na realização dos resultados. Então, na sua opinião, como a associação de uma ovelha e uma pedrinha conseguia auxiliar o pastor a determinar o rebanho, se o rebanho estava com as ovelhas a mais ou a menos? Na sua opinião, como que essa associação servia positivamente para o pastor? Será que era bom para ele
ou no caso não? Responda aí no seu caderno. Continuando, o uso dos números. Com o tempo, passamos a usar os números para muito mais do que a gente pode contar. A gente usa os números para indicar quantidade, a gente utiliza também para estabelecer uma ordem, expressar uma medida ou então compor um código. Observe aqui algumas situações nas quais os números estão presentes. No dinheiro, na cédula real, que representa a quantidade, né? Temos também aqui, na fita métrica, que representa medidas. Temos também aqui, nos atletas, na chegada de uma corrida, no caso da ordem, né? Quem chegar primeiro, segundo, terceiro lugar. Temos aqui também, no celular, para que a gente possa digitar o número de um telefone, uma ligação, um código para bloquear o celular. Então, foram várias formas que foram utilizadas com o tempo como representação de quantidade. Agora, a partir dessa ideia, você irá realizar essa segunda questão aqui, Observe a sua volta e escreva outras situações em que os números estão presentes. Então, os números eles estão presentes em quase tudo da nossa vida, né? A gente precisa dos números para poder saber a hora em que iremos acordar e assim utilizar o despertador. Precisamos dos números para a questão de pagar ou comprar algo, na questão de estabelecer uma organização anual, mensal, diária. Então, os números, ele faz parte da nossa vida diária, até mesmo na questão para representar a sua idade, né? A gente precisa saber o dia, o mês, o ano que você nasceu, quantos anos você tem. Então, os números, ele faz parte da nossa vida. Depois que você realizou aquela atividade, vamos continuar aqui, representando os números com libras e braille. Sabia que tem essa possibilidade? Então, vamos lá. Em vez de você representar os números como conhecemos atualmente, existem códigos específicos para determinadas pessoas, como na língua brasileira de sinais, chamada Libras. E o Braille é um nome dado em homenagem ao seu criador, o francês Louis Braille. Eu acho que assim pronuncia. A Libras ela é destinada às pessoas com deficiência auditiva. Você já viu, né? Vários conversando dessa forma, na utilização por meio de sinais, e os números são representados com as mãos, como você pode ver aqui, Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui, no canto, 7, 8, 9 e o 0. Porém, o Braille, ele já é destinado para as pessoas com deficiência visual. Os números eles são representados por um conjunto de pontos em alto relevo, cuja leitura é feita pelo toque. Eles têm um material próprio. Não sei se você já viu na caixa de remédios que tem aqueles pontinhos mais fundos. Aquilo ali é para quem tem deficiência visual, para que ele possa conseguir ler o nome do remédio. E a numeração em Braille é assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Aqui nós temos o símbolo acessível em Libras, que ele foi criado pelo Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele tinha o objetivo de identificar visualmente os conteúdos e serviços que são disponíveis em Libras. No caso, foi publicado em 2012. A partir dessa ideia, você irá responder essas perguntas aqui propostas, tá bom? Usando os sinais de Libras, represente a sua idade para um colega. Como vocês não estão podendo se ver fisicamente, você irá, no caso, fazer entre família, né? E responder aí essa alternativa. E as outras que estão propostas aí para vocês realizarem. Vocês irão realizar aí a atividade das páginas 107 a 109. Vamos continuar. Depois que vocês realizaram, vamos aqui para sistemas de numeração. Nem sempre os números eles foram representados como são conhecidos atualmente. Existem diferentes maneiras de a gente poder registrar quantidades, né? Que elas foram criadas por povos do mundo inteiro em diferentes períodos. Cada
cultura ele tinha os próprios símbolos, tinha os seus próprios sistemas, de acordo com as necessidades e particularidades de cada um. Vamos analisar aí alguns exemplos diferentes no sistema de numeração. O que significa sistema de numeração? Sistema de numeração é um conjunto de regras e que ele pode ser usado, no caso, para representar quantidade. Nós temos aqui, primeiramente, o sistema de numeração maia, que conforme existiu, no caso, o avanço da cultura, Maia começou por volta do século IV depois de Cristo. E o calendário deles era tão preciso quanto o que a gente usa atualmente, o que permitia com que eles pudessem prever os fenômenos como períodos lunares e os eclipses solares. As unidades dessa numeração elas eram representadas por símbolos, no caso, bem simples. Eram pontos e traços horizontais. Além disso, eles inventaram um símbolo semelhante a um caramujo para indicar a ausência da unidade ou do zero. Aqui, esse é o caramujo, que representa a ausência do número, no caso ele representa o número zero. E o número, por exemplo, aqui nós temos aqui 3.240, ele foi obtido com o seguinte cálculo. Ele pegou 3.240, representado por um traço e 3 bolas, aí o número 40 e a bola, representando aí o número 3.240. A numeração, no caso maia, a cada um representava uma bolinha. Quando chegava em 10, ele representava um traço. A cada 10, ele colocava um traço para representar de 10 em 10 a quantidade. E quando era o zero, ele representava com essa bola, né, nesse símbolo. Aí nós temos também a numeração egípcia, que nós já conversamos sobre ela, né? Numeração egípcia, os antigos registros do sistema de numeração egípcia, eles datam cerca de 3.400 a.C. Os egípcios eles aprenderam a utilizar os números para medir terras e marcar o tempo, o que permitiu com que o domínio de técnicas de irrigação e drenagem do rio Nilo em suas colheitas anuais fossem ajudados por meio desses símbolos que eles utilizavam. Por exemplo, analisem aí o número 335 no sistema de numeração egípcio. Temos aqui a corda, cada um representando 100. Temos aí 3 calcanhares, que cada um representa 10, e 5 bastões. Então, no caso, essa era os símbolos que eles utilizavam como numeração egípcia. Nós temos também outros, né, que era o rolo de corda, que foi quase a gente falou aqui, a flor de lótus, que representava 1000, o dedo apontando, representando 10.000, o peixe representando 100.000 e o homem representando 1.000.000. A gente já fez alguns exercícios sobre esse assunto, né? Aí nós temos também o sistema de numeração grego, que é o sistema de numeração jônico ou alfabético, em que ele começou a ser usado pelos gregos por volta do ano de 200 a.C. Embora muita da cultura grega conseguisse influenciar a civilização no mundo todo, o sistema de numeração grego ele foi empregado apenas na indicação de medidas e, no caso, também na utilização de expressões monetárias. Só que os símbolos eles eram usados, os símbolos usados eram as próprias letras do alfabeto grego. Você pode ver aqui, número 2, número 4 e número 5 no sistema de numeração grego. Nós temos também aqui o sistema de numeração indo-arábico, que é o atualmente que a gente utiliza, né? Ele é chamado de indo-arábico. E esse sistema de numeração ele também é conhecido como sistema de numeração decimal. E conseguiu se desenvolver há mais de 2.200 anos e utilizamos até hoje, né? O sistema de numeração indo-arábico ele foi criado pelos hindus, aperfeiçoado e divulgado por toda a Europa pelos árabes, vindo a substituir os símbolos romanos séculos depois. E nós temos também aqui o sistema de numeração sino-japonês, que por volta do ano de 200 a.C., os chineses eles desenvolveram um método interessante de escrever números.
Eles levavam consigo varetas de bambu, com os quais eles faziam os cálculos, cujos resultados eram mais precisos e, no caso, mais rápidos do que quando eram escritos. As varetas de bambu facilitavam para eles os cálculos em razão da que eles podiam encontrar simplicidade na representação dos símbolos, que eram utilizados por meio de traços verticais e horizontais, como vocês estão vendo aí, ó. Nos traços verticais, cada um representava 100. Aí, ó, o traço deitado, aqui na horizontal, representava 10. E o traço na vertical, cada um representava 1. Então, ele separava aí a centena, dezena e a unidade, fazendo o intercalando entre traços verticais e traços horizontais. Nós temos também aqui o sistema de numeração babilônico, que no caso o conhecimento das contribuições dos babilônios é bem maior do que a das outras civilizações. As tabuletas de argila deles eram bem mais resistentes conforme o tempo foi passando. Inicialmente eles utilizavam um estilo chamado cilíndrico, no qual a meia-lua representava uma unidade e a forma circular representava o 10. Só que mais à frente eles passaram a utilizar um estilo triangular, que era em forma de cunhas, no qual um cravo vertical e uma asna representavam a unidade e a dezena, respectivamente. Ó, como você pode observar, 615. O primeiro que representava 600, o segundo representava 10 e no caso aqui ele já representou aqui 5 unidades, separadamente em centena, dezena e unidade. Vamos falar um pouquinho com mais detalhes do sistema de numeração romano. Nós já fizemos alguns exercícios, mas irei reforçar aqui com vocês. A antiga civilização romana ela era formada por diversos povos que dominaram a Península Itálica. Uma civilização que em poucos séculos atingiu um alto nível técnico, principalmente na sua organização política. Nós temos aqui o gráfico, que é um mapa, no caso, né, que representa a extensão do Império Romano em seu apogeu. Nós temos aqui a Europa, a Ásia, a África. Onde que está essa cor meio rosada é onde a área foi ocupada pelo Império Romano. Então a gente vê que o Império Romano ele conseguiu conquistar vários locais, né? Os romanos eles foram grandes guerreiros, construtores, escultores e políticos. Só que o sistema numérico deles não era destinado a efetuar operações aritméticas e servia apenas para informar quantidades. Esse sistema ele foi usado na Europa por mais de 1500 anos e até aproximadamente o século XIV. E ainda nos dias atuais ele é usado em diversas situações. Observe, nós temos um relógio, um marcador de relógio, que a gente já viu vários relógios, né, que utilizam a numeração romana. Temos também, por exemplo, aqui a rua 15 de novembro, XVEL, e a placa com o nome da rua que utilizamos até hoje. Nós temos também aqui a numeração de volumes de publicações de livros, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4 e volume 5. Temos aqui também a nomeação de algumas autoridades, como Dom Pedro II. Então, a questão da numeração romana ela ainda é utilizada até os dias de hoje. Os símbolos de numeração romano, eles são representados pelas letras maiúsculas do alfabeto latino. Observe aqui nós temos os 7 símbolos desse sistema e o valor correspondente a cada um deles. O I representa 1, o V 5, o X 10, o L 50, o C 100, o D 500 e o M 1000. Os demais números eles são escritos pela combinação desses símbolos. E os valores eles são adicionados ou subtraídos de acordo com a seguinte característica. Por exemplo, os símbolos I, X, C e M, eles só podem ser repetidos até 3 vezes e são adicionados, como você pode ver aqui, Temos I, 1 mais 1, 2. Aí aqui, 3I, 3, 2x, 20, 3x, 30.
2C, 200, 3C, 300, 2M, 2000, 3M, 3000. Só podem ser repetidos até 3 vezes. Quando um símbolo menor, no caso, se encontra à direita do outro, de maior valor, ele sempre vai ser adicionado. Você pode ver aqui, ó, VI, 5 mais 1, 6. XI, 10 mais 3, 13. CCVI, 100 mais 100 mais 5 mais 3, no caso 208. DCX, 500 mais 100 mais 10, 610. M, que vale 1000, C, que vale 100, L, 50, X e X, 20, 1170. O valor do primeiro símbolo ele deve ser subtraído do valor do segundo quando, no caso, primeira regra. Se o símbolo 1 estiver à esquerda do V, que vale 5, ou do X, que vale 10, ó, no caso ele vai ser subtraído. Aqui o primeiro exemplo, IV, 1 e 5. Como ele é tá na frente, no lado esquerdo, ele vai ser subtraído, no caso será 4. Segundo, quando o símbolo X também estiver à esquerda, que só pode estar à esquerda do L ou do C, ou seja, do 50 ou do 100. XL, 40, XC, 90, porque seria 10 menos 100. E o símbolo C, ele só pode estar à esquerda se for do D, que vale 500, ou do M, que vale 1000, tá? CD, 400 e CM, 900. Por exemplo, aqui, ó, o número 49, ele deve ser escrito como XL e X, e não como IL. XL, 40, né? E X, 9. Aqui existiu uma subtração. No sistema de numeração romano, cada símbolo ele sempre corresponde ao mesmo valor, independente da posição que o algarismo ocupa na escrita do número. Além disso, para representar, no caso, números maiores ou iguais a 4.000, a gente usa um traço horizontal sobre os símbolos, indicando a multiplicação por 1000. Por exemplo, IV vale 4, mas eu coloco um traço que, no caso, vai passar a valer 4.000, né? Que no caso é como se eu estivesse multiplicando 4 por 1000. A partir desses assuntos ministrados, agora vocês irão realizar a atividade proposta das páginas 114 e 115. Então, desde a primeira página até a 115, vocês irão realizar as atividades e perguntas que são propostas durante essas páginas. Tudo bem? Fico no aguardo da resolução. Envie a foto para que eu possa corrigir. Então é isso e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!